Olá a todos. Hoje eu vou apresentar o meu pitch da pós-graduação em análises clínicas e toxicológicas da Faculdade Descomplica. O tema é análises toxicológicas. Como humanizar os exames toxicológicos? As análises toxicológicas foram desenvolvidas como forma de controlar a exposição intencional ou não intencional a substâncias tóxicas. Estes testes vêm sendo amplamente utilizados no meio profissional e em acompanhamento nos tratamentos de dependentes químicos. Pode ser realizado em amostras de sangue, urina, pelos, cabelo, dependendo do período ao qual se deseja detectar o uso ou não de certas substâncias. São usados na identificação e quantificação de agentes tóxicos para diversas finalidades. A mais conhecida é utilizada para fins médico-legal, em material biológico ou em diversos outros materiais, como água, alimento, medicamento, drogas, envolvidas em ocorrências policiais legais. Uma outra aplicação se refere ao controle de farmacodependência ou dependência química no ambiente ocupacional, ressaltando principalmente a vigilância de condutores de transportes coletivos, transportadoras, operadores de máquinas, empilhadeiras e outros trabalhos que exijam extrema atenção e controle. Em 1981, a OMS emitiu um memorando de experts sobre dependência, e até hoje os conceitos propostos não foram incorporados pela maioria dos profissionais que atuam nessa área. Esse documento coloca a dependência como uma síndrome, com conotação de doença. E discutir o uso excessivo ou problemático de substâncias psicoativas é estar diante de problema não apenas ético, mas filosófico, epistemológico, metodológico, político, psicológico e de uma questão fundamental ligada à investigação científica em prol da sociedade pelo bem comum. A prevenção contra o uso de drogas é sempre um assunto em destaque, né? E são inúmeros projetos institucionais, governamentais ou privadas com essa finalidade. E as campanhas educativas de informação trazem conteúdo, na maioria das vezes, questionáveis quanto à qualidade dessas informações. Muitas dessas com tom preconceituoso, embutido de repressão, tendo interdição do consumo como um projeto de prevenção em si, né? E afastando muito mais do que aproximando aqueles que precisam de ajuda. Sendo assim, deve-se evitar alardes exagerados em relação à experimentação de drogas, encarando esse tipo de uso como um fato relativamente comum da adolescência e não como um primeiro passo para um caminho sem volta, né? E quanto aos mais velhos, devem buscar aproximar esse usuário com informações claras e deixando confortável para que ele peça ajuda. Nas ações educativas, se fala predominantemente da ação dos produtos psicoativos no sistema nervoso central, né, subliminar ou explicitamente reduzindo a experiência a uma questão biológica, química, que aconteceria a um organismo de forma igual para qualquer ser humano, né? E outros projetos autodenominados preventivos têm desenvolvido o controle do uso de droga através de análise obrigatória da urina, como já é adotado por algumas empresas, né? Esse método de triagem é previamente conhecido pelos funcionários no ato da sua admissão, né? Em que eles devem concordar com as exigências da empresa. E existe uma tendência equivocada de considerar que esse exame de triagem para detectar usuários de drogas em escola ou local de trabalho como um método de prevenção ao uso ilícito de diversas substâncias, mas essa prática é vista assim de forma, do ponto de vista ético, é abominável, né? Desvirtua qualquer possibilidade de prevenção possível. Não é para ser tido como um método de prevenção, fazer com que o seu funcionário ou o seu aluno faça o exame pensando em não se drogar, porque tem o exame para fazer, né? Então, pensar dessa maneira
é muito errado. E é possível a análise toxicológica ser realizada de forma humanizada? Os serviços de saúde vêm perdendo, né, com muita intensidade, a dimensão humana do cuidado. O atendimento é mecânico, robotizado, automático, sem sensibilidade com o que o paciente está sentindo naquele momento. No caso dos exames de análises clínicas, por exemplo, um simples hemograma, muitos do que precisam desse tipo de atendimento possuem já traumas, medo relacionado ao processo de agulha, seja ao processo de coleta, seja o medo de agulha ou medo daquele processo em si, né? E no exame toxicológico, além do possível medo que essa pessoa tenha de agulha, injeção, enfim, também há um sentimento de invasão àquela pessoa. O paciente ali no momento se sente invadido, como se o profissional da coleta estivesse desconfiando dele, né? Então, aprende-se que os profissionais de saúde, de modo geral, relacionam a humanização em saúde como uma política que proporciona o resgate de características humanas durante o ato de cuidar, como, por exemplo, a empatia. Já o usuário relaciona a humanização como um ato de cuidar, de ouvir, de se colocar no lugar do outro, a fim de melhor compreender suas vivências, suas experiências e seus sentimentos. Então, o despreparo e a pouca interação entre os profissionais da equipe, a discreta abertura ao usuário para expor sua opinião, a ausência de um processo terapêutico voltado para atender à singularidade do paciente, são pontos observados que tornam os exames laboratoriais mais tensos, né? Então, o acolhimento, a empatia, a informação acerca do exame a ser feito, esclarecer as dúvidas do paciente, ter conversas aleatórias, entre outros, pode tornar esse momento menos tenso. No caso de exames toxicológicos, existem muitos mitos, o pessoal inventa muita coisa sobre esses exames e que podem ser esclarecidos naquele momento de coleta, até para tornar aquele momento mais descontraído, né? Puxar assunto, uma conversa. Então, é sim capaz de tornar esse tipo de exame humanizado, tirando toda essa tensão e esse peso da pessoa estar indo lá fazer um exame para detectar se ele é usuário de droga, por mais que ele não seja, nunca nem usou, mas normalmente a gente pode observar que as pessoas ficam contraídas, né, no momento de realizar esse tipo de exame. E é muito importante também deixar claro a qualidade e competência do laboratório em questão, né, que você vai estar realizando esse exame, quanto ao resultado do exame e o sigilo dessas informações, deixando aquele paciente confortável no momento do exame. Então, é sim possível tornar esse tipo de exame com um atendimento humanizado. E é isso. Muito obrigada.